Meu nome é Tiago, seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso Prime. Se você gostar desse vídeo, por favor, curte, comente e compartilhe. Desde já, agradeço. Da série de vídeos Bibliologia, os temas de hoje são canônicos, apócrifos, deuterocanônicos e pseudepígrafos. Vamos começar pelo canon. A palavra canon vem do termo grego kanon, que significa régua ou medida. No contexto cristão, o termo canon refere-se à lista de livros considerados como autoritativos e inspirados por Deus, que são os 66 livros da Bíblia. Essa lista de livros considerados sagrados foram estabelecidas ao longo do tempo com base em critérios rigorosos de análise, aprovação e aceitação pela Igreja de Cristo. O cânon bíblico é considerado como uma coleção de textos sagrados e normativos para a fé e prática dos cristãos. Veja o vídeo Introdução à Bibliologia para saber quais são os 66 livros adotados pela Igreja Protestante. Vídeo disponível no canal. Existem vários critérios e métodos utilizados para definir um livro como canônico. Alguns dos principais métodos incluem: primeiro, a autoridade apostólica. Um livro era considerado canônico se fosse escrito por um apóstolo ou por alguém próximo a um apóstolo. Segundo, citação apostólica. Um livro era considerado canônico quando citado e utilizado claramente pelos escritores do Novo Testamento. Terceiro, consenso na igreja. Um livro era considerado canônico quando havia consenso e aprovação de toda a comunidade cristã. Quarto, coerência teológica. Um livro era considerado canônico quando estivesse em conformidade doutrinária e teológica com as crenças e ensinamentos ortodoxos da fé cristã. Quinto, uso litúrgico e prático. Um livro era considerado canônico quando amplamente utilizados em culto e práticas cristãs. Sexto, confirmação por outro livro do canon. Um livro era considerado canônico quando confirmado por outro livro já estabelecido como canônico. Sétimo, concordância com o canon. Um livro era considerado canônico quando havia concordância clara e inquestionável com outro livro já estabelecido como canônico. Oitavo, inspiração divina. E o critério mais importante de todos é que um livro era considerado canônico quando o Espírito Santo revelava qual livro foi inspirado por Deus. Agora vamos falar sobre os apócrifos. A palavra apócrifo deriva do termo grego apócrifos, que significa oculto ou escondido. Na teologia cristã, a palavra apócrifo é usada para se referir a livros ou escritos religiosos que não foram incluídos no cânon oficial dos 66 livros da Bíblia. Esses livros são considerados apócrifos porque não são reconhecidos como divinamente inspirados ou autoritativos pela Igreja de Cristo. Deuterocanônico. Já o termo deuterocanônico é usado para se referir aos 7 livros que foram reconhecidos como parte do cânon pelo catolicismo romano. Esses livros são considerados secundários ou segundos cânon para o catolicismo em relação aos 66 livros da Bíblia, aceitos como inspirados por Deus pela Igreja de Cristo. Esses 7 livros são usados pelo catolicismo para justificar crenças que não estão em concordância com os 66 livros inspirados da Bíblia, mas que sustentam certas práticas subjetivas e controversas do catolicismo romano. Os 7 livros apócrifos que fazem parte da Bíblia católica são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também conhecido como Siracida, Baruque, 1º Macabeus e 2º Macabeus. A Bíblia Católica também inclui partes adicionais em alguns livros do Antigo Testamento, como os acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel. Os acréscimos no livro de Esther são uma oração de Mardoqueu, uma descrição do sonho de Mardoqueu, a oração de Esther antes de se apresentar ao rei da Pérsia, a descrição do encontro de Esther com o rei da Pérsia e a carta de Artaxerxes. Os acréscimos no livro de Daniel são o cântico dos 3 jovens na fornalha ardente, a história de Susana
e a história de Bel e o dragão. Nós, cristãos protestantes, negamos a inspiração divina desses 7 livros e das adições católica romana à Bíblia, por causa dos ensinamentos contrários aos 66 livros inspirados por Deus. Pseudepígrafos. Os livros pseudepígrafos são escritos que foram atribuídos a autores famosos do passado, mas cuja autoria é questionável ou falsa. Esses livros foram escritos em diferentes períodos históricos e não são considerados parte do cânon bíblico. Os livros pseudepígrafos incluem obras como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e muitos outros. Embora esses livros possam conter histórias interessantes, eles não são considerados inspirados ou autoritativos pela Igreja de Cristo. O livro de Enoque. Um exemplo de livro apócrifo e pseudepígrafos é o livro de Enoque, que é valorizado por algumas tradições religiosas, mas não é considerado parte do cânon da Bíblia, embora seja citado por Judas em sua carta, no versículo 14 e 15. Por falar em Judas, ele faz referência em sua carta às seguintes histórias. A disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, no versículo 9. Essa história não é encontrada em nenhum livro canônico do Antigo Testamento. Também temos a rebelião dos anjos caídos, no versículo 6. Essa história é mencionada em outros livros apócrifos e pseudepígrafos, como o livro de Enoque, embora também seja mencionado em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Livro dos Jubileus. Outro livro apócrifo famoso é o livro dos Jubileus. Ele é considerado um texto pseudepígrafo, ou seja, atribuído a um autor bíblico, neste caso, Moisés. O livro dos Jubileus é uma obra que narra a história desde a criação do mundo até a entrega da lei de Moisés no Monte Sinai. Ele apresenta uma versão detalhada dos eventos bíblicos, com ênfase na importância dos rituais e observâncias religiosas. Embora seja um texto interessante para os estudiosos e possam fornecer informações adicionais sobre a tradição judaica, ele não é considerado canônico pela Igreja de Cristo. Fonte e registros históricos. Embora nem todos os detalhes sejam conhecidos, existem evidências de que os autores bíblicos utilizaram fontes históricas, tradições orais, registros genealógicos, documentos reais e até mesmo outros escritos antigos. Por exemplo, no livro de 1 Crônicas, é mencionado que o rei Davi ordenou que certos registros fossem mantidos. No livro de Provérbios, menciona os provérbios de Salomão. O livro dos reis faz referência aos anais dos reis de Israel e aos anais dos reis de Judá. Essas fontes ajudaram a fornecer informações e contextos históricos para os escritores bíblicos. O livro de Jazar. O livro dos justos, também conhecido como o livro de Jazar, é um livro mencionado em algumas passagens da Bíblia, mas não faz parte do cânon bíblico. Não há uma versão completa e autêntica do livro dos justos, disponível atualmente. Acredita-se que tenha sido um livro histórico ou cronológico que registrou os eventos do passado bíblico, possivelmente relacionados aos primeiros tempos da humanidade. No entanto, sua autenticidade e conteúdo exato são incertos, pois não há consenso sobre a sua origem e autoria. O livro de Jazar é mencionado em 2 passagens na Bíblia. Josué capítulo 10, versículo 13 diz: "E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos." Isso não está escrito no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Também no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 18, diz: "E ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco." Está escrito no livro de Jazar. Essas passagens fazem referência ao livro de Jazar, como uma fonte histórica mencionada pelos escritores bíblicos. Apóstolo Paulo. Paulo era um estudioso e conhecedor da cultura e filosofia do seu tempo. Ele fez referência a poetas e filósofos gregos em seus discursos, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, onde menciona o poeta Menandro. Embora essas referências não sejam citações diretas de fontes não bíblicas, elas demonstram que Paulo estava familiarizado com a cultura e a sabedoria do seu tempo, e as usava para se comunicar com o público grego e romano. Conclusão: através dos escritos bíblicos,
do árduo trabalho dos eruditos e das comunidades cristãs do primeiro século até a Reforma Protestante, o Espírito Santo controlou, sustentou, moveu, supervisionou, preservou e garantiu a canonicidade dos 66 livros bíblicos, inspirado pelo próprio Deus da Bíblia. Existem milhares de livros apócrifos, por isso não se tem um número exato. Os livros apócrifos, embora possam ter alguma utilidade para se ter uma noção do contexto histórico e cultural dos tempos bíblicos, não são confiáveis como textos sagrados e regra de fé e de prática da Igreja de Cristo, devido às controvérsias e contradições em relação aos 66 livros canônicos da Bíblia Sagrada. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau!